Pois é, estamos aqui para o nosso quarto vídeo e o último de hoje à noite, né? E relembro mais uma vez a querida turma, como nós começamos no dia 28 de janeiro, tivemos uma bela aula, logo gostei da turma, é uma turma bastante significativa que dá conta do recado, né? E a gente fica muito feliz com isso. Então, depois tivemos aula no dia 4 de fevereiro, 11 de fevereiro e 18 de fevereiro. E março, 3 de março, 10 de março, no dia 17, que foi o último dia. Que aí depois, no dia 18, já não houve mais aula na FEMAF. Foi o decreto, aconteceu. Aí abril, quase um mês depois, 14 de abril e dia 28, deixa eu ver aqui, abril, no calendáriozinho justo, conferir no calendário, abril, exatamente, 14 de abril, uma terça-feira. Portanto, no dia 14 de abril tivemos aula, depois no dia 28, após o aniversário de Pedreiras, dia 27, quem tinha aula em outras turmas acabou feriando. E agora em março tivemos dia 5, dia 2 e hoje dia 19. E dia 26 teremos mais outra aula. No dia 2 de junho, a penúltima, e no dia 9, a última. Então, a filosofia da educação, muito bem discutida, a gente trouxe aqui com vocês, tá certo? Portanto, como eu sempre volto um slide antes para poder, já no século XIX, principalmente a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, a sociedade passa a sofrer tantas alterações que a sociologia passa a se constituir para entender a realidade. Então, a sociologia vem para entender a realidade dos povos. Porque a filosofia tem um papel, a sociologia tem outro, a antropologia tem outro, a arqueologia tem outro, a biologia tem outro, a geografia tem outro papel. Mas todas essas ciências, elas vão conversando uma com a outra e se fundamentando, e elas têm essa intertextualidade, essa interrelação. Se a gente pegar aqui o que é que Josué de Castro, autor da Geografia da Fome, vai dizer com Milton Santos, o que é que acontecia geograficamente naquele período do final do século XIX, ainda hoje impera em vários setores. E, historicamente, quem no século XIX, final do século XIX, governava o Brasil e como se portava, como era a distribuição de renda. Isso historicamente. Só para vocês terem uma ideia, eu falei da geografia e da história. Antropologicamente, entender como viviam os negros, como viviam os italianos, os franceses, veio para o Brasil. Isso antropologicamente. Como era tratado o índio também. Aí nós vamos para a sociologia, vamos entender as transformações sociais e por que os fenômenos sociais vão acontecer. E a filosofia vai instigar todos. Desse modo, a filosofia também se modifica incorporando elementos desse contexto. Tá certo? Foi neste período que viveu. A filosofia passa a ser entendida como um modo de pensar interligado com a ideia de modificar a realidade social. Olha o que pensa. De mudar a realidade social. É a filosofia, a praxe, filosofia engajada, que rejeita a perspectiva de ser apenas teoria para ser um fundamento prático de mudanças no modo de organizar a sociedade, como pensava Marx, que a revolução se dava no campo, que os trabalhadores iriam se organizar e trazeria uma revolução do campo para a cidade. Mas, em dado momento, com a chegada dos europeus aqui, quando não ampararam os escravos para a Revolução Industrial,
rejeitaram os escravos nos quilombos que eles fizeram, nos cortiços velhos, nas velhas casas abandonadas e nas favelas. Aí se você, o que vive de biscate, o que vai para a feira para vender, o que inventa qualquer coisa, o que não consegue botar o filho para estudar, o que vai ser acusado como marginal, o filho que se torna marginal, o vendedor de droga, o trabalhador da feira, o trabalhador do comércio, e assim sucessivamente. São outros tecidos da sociedade que vão se organizando nessa perspectiva. Então, a filosofia da praxis, filosofia engajada, aquela que pensa, para a pessoa pensar na questão de modificar a perspectiva de ser apenas a teoria do fundamento prático das mudanças, no modo de organizar a sociedade, né? Marx estuda profundamente o sistema econômico capitalista e propõe uma filosofia baseada no materialismo e por meio de uma lógica dialética, dialética da fala, do discurso, do que diz, sendo que esta forma de pensar busca meios para superar o capitalismo, visando estruturar uma sociedade que supere a exploração do trabalho. Então, Marx pensava o trabalhador que superasse a exploração do trabalho através de ideias filosóficas e, sociologicamente, o trabalhador iria mudar o seu destino. No início do século XX, esse é italiano, Antonio Gramsci, adepto das ideias de Marx, passa a afirmar que os intelectuais não são neutros ou estão a favor do status quo, que passam a ser intelectuais orgânicos da classe trabalhadora. Vejam só, é por isso que algumas pessoas, a pessoa diz, eu sou imparcial. Você não é imparcial. De maneira alguma você não é imparcial. Tem jornalistas, radialistas em Pedreiras, na região, blogueiros no Brasil, no Maranhão, na região, que estufa o peito e diz, eu sou imparcial. Não é. Não é imparcial. Está defendendo um lado ou outro. Ou defende os direitos dos trabalhadores, que aí você não está sendo imparcial, ou quando está delapidando os direitos dos trabalhadores, aí você está dessa forma, como a Rede Globo, nessa guerra aí. Naquela época era Lula, 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 PT, 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 aí depois fizeram com que chegasse ao poder o que chegou, aí agora eles estão sofrendo o revés, aí agora já estão dizendo que o presidente da República é autoritário, tira todo o direito da imprensa, né? Aí então, é isso, então ela não está sendo nem imparcial, nem foi com o PT, nem está sendo com Bolsonaro e nem com ninguém. E nem Bolsonaro é imparcial com nada. Isso aqui é a grande verdade. Então, quando você escreve, quando eu estou aqui falando alguma coisa, eu estou esclarecendo. Mas, de qualquer maneira, eu não estou sendo imparcial. Eu tenho um lado, o lado da igualdade social. O lado que todas as pessoas possam viver melhor, possam ter uma base melhor. E assim Antônio Gramsci, que era adepto das ideias de Marx, passa a afirmar que os intelectuais não são neutros, e não são. O intelectual não é neutro. Ou estão a favor do status quo, que passa a ser intelectuais orgânicos da classe trabalhadora. No final do século XIX e no século XX, alguns filósofos passam a questionar a racionalidade moderna. Um exemplo disso é Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Mas são vários filósofos que irão se portar questionando os fundamentos da racionalidade moderna, como Benjamin Marcuse, Habermas, Michel Foucault. Esse é fantástico, Michel Foucault. Vigiar e punir, ele já dizia. Hoje a gente sente na questão do vigiar e punir. Em todo lugar, quando você anda, tem uma câmera te filmando, tem uma coisa. Para depois punir com as filmagens, para depois, olha, sorria, você está sendo filmado. Aí eu tenho um amigo, sorria, você está sendo roubado.
Pois é, então é todo esse contexto do século XIX para o século XX. Marx, eu fui voltar aqui, vamos passar. Nosso propósito com esse texto é mostrar que a filosofia não é algo estático, ela não é aqui. Botou aqui, ela é só aquilo. Não, não é algo estático. Não é algo pronto. Não é algo acabado, nunca acabado. É um que nunca vai acabar. Como diz a poesia do Wesley, assim, o passado é um palco iluminado onde o show nunca mais vai começar. E o outro poeta, Manuel de Barros, vai dizer que a gente passa, eu também já até repeti isso numa poesia minha, você não passa por uma rua da mesma forma. Todas as vezes que você passa numa rua, você passa de um jeito diferente. Todas as vezes que você vai passar por aquela rua, você vai ter algo diferente. Então, o propósito do texto que a gente estudou hoje é mostrar que a filosofia não é algo estático, parado ali. Ela não é parada. É como esse professor doido aqui que você fica na tela, porque a câmera não tem o mesmo movimento da palavra, se mexendo e fazendo esses questionamentos, né? Filosofia não é algo pronto, ela não já vem pronta. A gente vai construir nesse diálogo que nós estamos fazendo aqui. De repente eu estou falando algo que você copia aí, discorda, e vem aqui no chat, a gente bate um papo, olha, professor, eu penso assim, assim, assado. Aí é outra forma de você pensar. Não é algo acabado, então não é estático, não é pronto e não é algo acabado. Nunca está sempre em construção. Ela está sempre em construção, está sempre em movimento. É esse moinho que não para de se mover, está sempre em movimento. Que é o tema, a temática da educação é pertinente à história da filosofia. A epistemologia do conhecimento necessária para fundamentar um processo educacional é estrutura desde os gregos com diversas variações e mudanças. Então ela tem sua estrutura desde os gregos, com várias variações, com várias mudanças, com várias transformações que ela foi sofrendo. Vamos entender o que é a filosofia. O mito em Platão passa a ter uma função um pouco diferente, pois o mesmo filósofo mesmo o filósofo fundamentando suas ideias na racionalidade, ele percebe que o mito pode ser útil para a filosofia. Platão faz uso da linguagem do mito para expor suas ideias. Isso é o caso do mito da caverna, quando se fala no mito da caverna. Na introdução, identifica-se que no século XXI a educação se mantém desigual, mas em torno de um novo centro de poder, o conhecimento, novo centro de poder, com base em Nietzsche. Moser, que é a Viviane Moser, discute a razão como poder unitário, criador de uma ficção de vida. Crítica a escola que se põe como depósito de conteúdo e reprodutora de termos dos tempos em ritmos de linha de montagem. Defende que no mundo contemporâneo, marcado pela desconcentração da verdade e pela tecnologia, a escola precisa ir além do acesso de todos, unindo forças nacionais para romper a fragmentação e desenvolver projetos de cidadania promovendo o raciocínio e a dúvida, tá certo? O Rubem Alves ilustra a aprendizagem com duas caixas, a de ferramentas dá poder e a de brinquedos transforma o indivíduo, que a escola deve usar para superar a lógica capitalista, tornando os conteúdos ferramentas de brincar com a informação, superando os limites do espaço, tempo e escola. Moacir Gadotti advoga a aprendizagem ao longo da vida e aporta, não vai dar nem tempo, os desafios da escola contemporânea. O virtual com a consciência planetária, o encontro entre a educação formal e informal, o espanto aristotélico como motor do saber e o projeto emancipatório que dissipa o currículo do seu sentido reprodutor. Portanto, a escola é tudo isso e muito mais. Tá? O Cristóvão Buarque ainda vai falar da escola, que torna o conhecimento mercadoria, entretanto responde ao mercado. E nós estamos indo embora, aí vocês ficam lendo essa frase do
Antunes, que ressalta as cidades educadoras e as escolas são permeadas